Imagine ser o homem mais poderoso da Europa medieval. Sentado no trono de Roma, acreditando ter autoridade absoluta sobre reis, sobre impérios. E de repente, dois embaixadores chegam, olham bem nos seus olhos e te chamam de lobo e de tirano. Nossa, é de uma coragem absurda, né? Absurda! Isso não é o roteiro de um filme de ficção. Olá, e uma saudação muito, mas muito calorosa a cada um que nos acompanha, especialmente aos queridos ouvintes do canal Voz do Remanescente. É um privilégio enorme estarmos juntos para mais uma análise profunda, um verdadeiro mergulho literário. Com certeza. É sempre uma alegria. O estudo de hoje, sabe, foca no capítulo 13 do clássico livro O Grande Conflito. É o capítulo intitulado A Liberdade nos Países Baixos. E olha, o que torna essa nossa análise tão vital hoje é a lente através da qual enxergamos essa história toda. Ter acesso a esses eventos filtrados pelo espírito de profecia muda tudo. Muda completamente a perspectiva, né? Exato. Não estamos apenas revisitando datas ou nomes empoeirados do século XVI. A pena inspirada, ela puxa as cortinas do tempo e nos revela a engrenagem oculta, sabe? O colossal embate espiritual que ditava as regras ali nos bastidores da civilização. É exatamente por isso que a nossa missão no estudo de hoje é investigar como pessoas absolutamente comuns, olha, camponeses, mães, filhos, simples ferreiros lá nos Países Baixos e na Escandinávia, como eles conseguiram enfrentar uma tirania brutal, armados apenas com uma fé inabalável. E com as escrituras, né? A base de tudo. Sim, claro, as escrituras. E queremos extrair dessas páginas lições urgentes para a vida espiritual nos dias atuais, para quem nos ouve. Então, vamos direto ao ponto. A gente costuma ter aquela ideia de que a Reforma Protestante caiu do céu, do nada, em 1517, quando Lutero pregou as teses. Isso. Mas o texto nos mostra que o terreno já estava fervendo nos Países Baixos muito antes disso, não é verdade? Muito antes. E entender esse antes é crucial, sabe? Para compreendermos como as ideias se espalham de verdade. O relato retrocede nada menos que 700 anos antes do tempo de Lutero. 700 anos! Caramba! É muito tempo. E aí que entra aquela história que abriu o nosso estudo de hoje. Esses dois bispos enviados a Roma como embaixadores. Eles viram de perto o verdadeiro caráter da chamada Santa Sé. E simplesmente não conseguiram se calar. Eles foram lá e falaram na cara do pontífice. Falaram. A coragem deles residia em atacar a própria fundação do sistema, a alegação de infalibilidade papal. Eles argumentaram que a verdadeira igreja não era um monopólio geográfico nem político. Era algo que atinge todas as regiões dos céus. E que Roma estava agindo como um usurpador. Mas espera um pouco, fiquei curiosa com uma coisa. Como esse tipo de protesto teológico, feito por bispos, lá no topo, chegava até a base da pirâmide? Porque, veja bem, a Bíblia era em latim, a missa era em latim. O povo comum não entendia uma única palavra do que estava acontecendo. Como essa semente sobreviveu por tantos séculos? Essa é a parte genial da história. Ocorreu uma infiltração bem silenciosa. Tivemos a chegada dos missionários valdenses, né? Eles viajavam disfarçados de mercadores e iam espalhando o conhecimento do evangelho por onde passavam. Mas o grande golpe de mestre aconteceu no século XII. O que aconteceu no século XII? A Bíblia valdense foi traduzida para o idioma holandês. Só que traduzir não era o suficiente numa época onde o analfabetismo era a regra. Concorda? As pessoas não sabiam ler. Exato. Então, o que eles fizeram? Eles traduziram a Bíblia em versos, em rimas. Nossa! Sabe o que isso me lembra? É a mesma mecânica que a gente usa hoje com músicas infantis, para ensinar o alfabeto ou regrinhas de matemática. A rima funciona como um atalho para a memória. Perfeito. É exatamente isso. Lendo o Espírito de Profecia, o texto cita que havia uma dura crosta na linguagem da época. Mas essa forma poética meio que quebrou a resistência mental. Permitiu que a medula e a doçura da palavra de Deus fossem memorizadas pelas pessoas simples, enquanto elas trabalhavam lá nos campos. A rima democratizou a teologia.
E a medula dessa palavra trazia um princípio que, olha, para a época, era um crime de Estado. Os crentes daquele tempo defendiam uma ideia muito profunda, de que nenhum homem deveria ser coagido a crer, mas sim ser ganho pela pregação. Que princípio lindo e revolucionário. Demais. Se olharmos para a mecânica da redenção, vemos aqui uma lição sobre o verdadeiro caráter de Deus. O amor divino convida, o amor divino persuade, mas jamais força a consciência. A coerção é a marca registrada da tirania humana. Sempre foi. Isso prepara o palco de forma muito brilhante para o século XVI. Porque, quando os escritos de Lutero finalmente chegaram aos Países Baixos, o solo não estava apenas pronto, ele estava sedento. E o texto da Pena Inspirada ilustra isso através da transformação de Menno Simons. A história de Menno é impressionante. Mas aqui eu preciso fazer uma pausa. Porque, sendo bem sincera, a história dele me deixou completamente confusa. O relato diz que ele era um padre católico romano, ordenado, mas que era totalmente ignorante em relação às escrituras. Pior ainda, ele tinha pavor de abrir a Bíblia. Como um sistema religioso forma um sacerdote, alguém que ministra diante do povo, sem fazer com que ele leia o texto que fundamenta a própria fé? Parece um paradoxo absurdo. Parece absurdo para nossa mente moderna, eu concordo. Mas faz todo sentido quando entendemos a mecânica de controle daquela época. A instituição, ela não queria pastores que pensassem por si mesmos. Queria apenas administradores de sacramentos. Então, a ignorância era o projeto? Exatamente. O ensino oficial afirmava que interpretar a Bíblia por conta própria era o caminho mais rápido para a heresia e, claro, para a perdição eterna. O medo era instrumentalizado. Menno, por exemplo, ele sofria uma verdadeira tortura psicológica. Ele tinha sérias dúvidas sobre a transubstanciação. Para quem não está muito familiarizado com o termo hoje, o que a transubstanciação significava na prática assim, para um padre como ele? A transubstanciação é a crença oficial de que a hóstia e o vinho, lá no momento da comunhão, se transformam literal e fisicamente na carne e no sangue de Cristo. Então imagina a carga mental do Menno. Ele segurava a hóstia lá na frente de todo mundo e duvidava que aquilo fosse o próprio Deus. Caramba! Como a igreja ensinava que a instituição era infalível, ele concluía que essa dúvida só podia ser uma tentação direta de Satanás, sussurrando no ouvido dele. O pavor era tamanho que ele tentava afogar a própria consciência, caindo em desregramentos, em diversões fúteis, só para parar de pensar. Nossa, o que mostra como a alienação espiritual destrói a nossa paz mental, né? Mas o que finalmente o faz quebrar esse ciclo de terror? O choque com a realidade brutal da perseguição. Ele testemunhou um homem ser decapitado numa aldeia vizinha por um motivo bem bizarro, ter sido rebatizado. Menno ficou atônito. Ele foi buscar na Bíblia as provas para o batismo infantil, porque era isso que a tradição mandava, né? E o que ele encontrou lá? Nada. Absolutamente nada. Exceto a exigência de arrependimento e de fé antes do batismo. E a partir do momento em que ele percebe que a tradição estava vazia, ele faz uma escolha monumental. Menno nos abandona o conforto da sua posição e passa os próximos 25 anos fugindo, viajando com a esposa e os filhos, com a cabeça a prêmio, apenas para pregar a verdade com integridade. A lição para a vida espiritual atual é inegável aqui. Sem dúvida nenhuma. Qual seria? Que não podemos, em hipótese alguma, terceirizar o nosso estudo da palavra de Deus. Delegar a nossa compreensão da verdade a uma estrutura humana é, olha, o primeiro passo para o engano. Perfeito. A coragem de Menno é um apelo retumbante à nossa fidelidade incondicional. Só que essa fidelidade, como vimos, cobrou um preço muito sangrento. A adoção dessas verdades simples nos Países Baixos gerou uma reação brutal por parte do Império. Brutal é pouco. Lendo sobre o domínio do imperador Carlos V e depois do seu filho Filipe II, a Inquisição operou ali como uma máquina de moer gente. A legislação era de um extremismo doentio. Ler a Bíblia, ouvir a leitura, orar em secreto ou até mesmo conversar sobre religião na mesa de jantar era crime punível com a morte. É difícil até de imaginar. Homens sendo mortos pela espada e as mulheres, preste atenção na perversidade dessa instituição, as mulheres sendo enterradas vivas. A crueldade institucional tem uma mecânica muito fria.
O objetivo de enterrar as mulheres vivas ou de queimar os homens ali em praça pública não era apenas punir o indivíduo, era aterrorizar a comunidade inteira. O terror é a ferramenta número 1 de qualquer sistema que não consegue vencer um argumento usando a razão. Mas, ironicamente, o que vemos é esse sistema perdendo os próprios argumentos perante pessoas muito simples. O relato do espírito de profecia traz uma história que, confesso, é um soco no estômago. Fiquei muito emocionada. A história da família? Sim, uma família inteira foi arrastada perante os inquisidores sobre a acusação de não ir à missa e de realizar cultos secretos em casa. Aí, o filho mais novo toma a palavra para explicar aos juízes o que eles faziam de tão criminoso. Ele diz algo como: nós nos ajoelhamos, oramos para que Deus perdoe os nossos pecados, oramos pelo nosso soberano, para que o seu reino seja próspero, e oramos pelos magistrados, para que Deus os guarde. É de cortar o coração. É o choque absoluto entre a luz pura do evangelho e a escuridão da tirania. Exatamente. A pureza daquela criança expôs a insanidade completa da Inquisição. O suposto crime letal daquela família era interceder, de joelhos, pela vida e pela prosperidade do mesmo rei que assinava as ordens para matá-los. Mas, mesmo com alguns juízes ficando profundamente comovidos, a máquina não parou. O pai e um dos filhos foram enviados para a fogueira. O que nos leva àquele famoso princípio cunhado pelo antigo escritor cristão Tertuliano. Ele dizia que o sangue dos cristãos é semente. A lógica imperial de usar a fogueira para apagar a reforma era uma falha estratégica colossal deles. Como funciona essa mecânica na visão de quem assistia? Pensa bem no impacto psicológico. Quando uma esposa fica ao pé da fogueira cantando salmos de louvor, enquanto o marido arde nas chamas. Ou quando os jovens caminham para a cova onde serão enterradas vivas, vestidas com suas melhores roupas, como se fossem para uma festa de casamento. Isso quebra o psicológico do opressor. O observador comum, o cidadão lá na praça pensa: olha, se essas pessoas morrem com essa paz toda, a fé delas deve ser real. A perseguição que deveria ser água para apagar o fogo atuava na verdade como um vento forte soprando sobre as brasas. E isso nos força a fazer um exame de consciência urgente. Todo esse sangue, todo esse sofrimento indescritível. Por quê? Pela liberdade de ter uma Bíblia em casa, pela liberdade de ensinar os filhos a orar na sala de estar. Algo que hoje nós fazemos tão facilmente e que muitas vezes tratamos com tanto desdém. Ao sangue. O que é fascinante sobre o modo como a pena inspirada organiza esse relato é o contraste entre os Países Baixos e a Escandinávia. Nós acabamos de ver como a reforma foi sufocada e duramente combatida pelo Estado no Sul. Mas e quando olhamos para os países do Norte? A dinâmica muda completamente, não é? Muda de uma forma muito surpreendente. Na Dinamarca, por exemplo, a reforma não avançou tanto por esse embate sangrento com o Estado. Foi por uma via mais pacífica e até acadêmica. E o protagonista ali é um rapaz chamado Tausen, filho de camponês, mas dono de uma mente brilhante. Como não havia escolas públicas, a única forma de um garoto pobre estudar era entrando para o mosteiro, né? Exatamente. E os superiores dele perceberam logo o seu talento. Eles o mandaram para a Universidade de Colônia, na Alemanha. Só que com uma ordem muito específica. Passe longe da Universidade de Wittenberg. Passe longe da heresia de Lutero. Para dar um pouco de contexto a quem nos ouve, Wittenberg era o epicentro sísmico da reforma na época. Era de lá que as ideias de Lutero estavam sacudindo a Europa. Então mandaram um jovem brilhante estudar na Alemanha e proibi-lo de olhar para Wittenberg era como pedir para alguém ignorar um incêndio na sala ao lado. Impossível. E o plano das autoridades falhou miseravelmente. Tausen não só acaba lendo os escritos de Lutero em Colônia, como fica revoltado com o misticismo dos seus professores católicos e decide ir exatamente para onde? Para Wittenberg. Ele absorve a verdade, volta para a Dinamarca e retorna para o seu antigo mosteiro. Ele não chega chutando a porta, arrumando confusão. Ele começa a pregar sobre Cristo de forma muito silenciosa para os outros monges. Até que o prior descobre a traição. E fica irado, claro. Sim, Tausen é imediatamente trancafiado numa cela restrita.
Mas é aqui que a mecânica da história fica simplesmente genial. A parte da masmorra é incrível. Towson começa a converter os monges através das grades da cela. A dinâmica desse evento é extraordinária. Mostra como o isolamento físico não consegue conter a influência espiritual. O mosteiro não era um lugar à prova de som. Ao trancar Towson, o Prior inadvertidamente criou um ponto de interesse. É a curiosidade humana, né? Exato. O tédio monástico, aliado à curiosidade de ver o grande herege, levava os outros monges até a porta da masmorra. E Towson usou as grades como seu púlpito. Sabe, é uma imagem muito poderosa. É como trancar uma luz fortíssima num quarto escuro. O prior achou que tinha apagado a luz, mas a luminosidade simplesmente vazou por debaixo da porta e iluminou o corredor inteiro. As autoridades ficaram tão aterrorizadas ao ver os monges sendo convertidos ali mesmo, nos porões, que acabaram expulsando Towson do mosteiro. O tiro saiu totalmente pela culatra. Completamente. Especialmente porque, por um daqueles eventos que revelam a providência divina agindo na história, um edito real acabara de ser promulgado oferecendo proteção aos pregadores. Livre das paredes do mosteiro, Towson começou a pregar abertamente. As igrejas lotaram. O ímpeto foi tão forte e tão racional que em pouco tempo a Dinamarca inteira declarou oficialmente a aceitação da fé reformada. E a luz não parou por aí. Da Dinamarca, ela atravessou para a Suécia, onde a adoção da reforma mostra seu aspecto mais nacional e estrutural. Na Suécia, a narrativa se concentra em dois irmãos, Olavo e Lourenço Petri. De novo, não eram nobres. Eram filhos de um humilde ferreiro. Mas tiveram a chance de estudar diretamente na fonte, lá em Wittenberg, com Lutero e Melanchthon. Tiveram os melhores professores. Sim, e eles eram bem diferentes, né? Olavo era impetuoso, zeloso, aquele debatedor brilhante. Lourenço já era o pensador mais calmo, ilustrado. E a conjuntura política os favoreceu imensamente. Exato. Na Suécia, o Estado queria reforma. O rei sueco observava o seu povo afundado numa pobreza extrema e dominado por superstições ditadas por uma igreja corrupta. Uma igreja que extraía todas as riquezas do país. O monarca percebeu que para libertar a nação economicamente, precisava libertar a mente do povo primeiro. E ele viu nos irmãos Petri os agentes perfeitos para essa missão. Isso culminou num debate público perante o rei, onde Olavo Petri enfrentou os líderes de Roma. O argumento de Olavo foi devastador na sua simplicidade. Ele disse que os dogmas da igreja e os ensinamentos dos chamados pais da igreja só têm validade quando estão de acordo com as escrituras. O princípio cimentado ali foi a Bíblia e a Bíblia só. Nenhuma tradição humana pode se sobrepor à palavra. A regra de ouro. Isso me faz lembrar de um ponto alto no texto do Espírito de Profecia, quando a pena inspirada cita o historiador Wiley. Wiley faz questão de destruir o mito de que os reformadores eram apenas baderneiros ou pessoas ruidosas e analfabetas incitando a rebelião popular. É um ponto fundamental para a gente notar. Esses homens de Lutero ao menos Simons, de Towson aos filhos de um ferreiro na Suécia, eles não venciam os dignitários de Roma levantando a voz, mas dominando o arsenal das escrituras. Eram mentes eruditas, teólogos que conheciam as línguas originais, conheciam a história. Eles não lutavam com gritos, lutavam com a precisão cirúrgica e irrefutável da verdade revelada. E o resultado dessa erudição toda foi traduzido em ação muito prática. Os irmãos Petri traduziram a Bíblia inteira para a língua sueca. E a Dieta, que era a Assembleia Nacional Governamental da época, tomou uma decisão que alterou o destino do país para sempre. Ordenou que todas as crianças aprendessem a ler a Bíblia nas escolas. Pense no impacto sociológico disso, ensinar crianças pobres a ler para que tivessem acesso à palavra de Deus. A implicação prática disso é monumental. A verdadeira prosperidade de um povo, ou mesmo a estruturação de uma vida familiar forte para quem nos ouve, tem o seu início real quando a palavra de Deus se torna a base da educação. A Suécia experimentou um verdadeiro renascimento.
deixou de ser um país miserável e supersticioso para se tornar um baluarte intelectual e militar do protestantismo na Europa. Foi uma virada impressionante. E essa base foi tão sólida que, um século depois, durante a terrível Guerra dos 30 Anos, um conflito que ameaçou extinguir todo o protestantismo da Europa, foi a Suécia que interveio de forma decisiva para salvar a Alemanha e garantir a continuidade da liberdade de consciência no continente. Que nos chama à responsabilidade hoje. Para quem acompanha a nossa análise, o apelo histórico é que não haja negligência no tratamento das escrituras. Livros que hoje descansam tão facilmente em nossas mesas ou nas telas dos nossos celulares. Cada verso que lemos em paz foi comprado pelo sacrifício, pelas lágrimas e pela firmeza de inúmeros cristãos. Pessoas que preferiram a fogueira a abrir mão da clareza do Evangelho. A familiaridade com a Bíblia não pode, de jeito nenhum, gerar apatia em nosso coração. Esse perigo da apatia é muito real. E isso nos leva a uma reflexão final que chega a ser perturbadora se olharmos para o mundo hoje. Pensemos nessas mesmas nações que acabamos de discutir. Os Países Baixos, a Suécia, a Dinamarca. Nações que no passado foram os campos de batalha mais ferozes pela supremacia e leitura da Bíblia. Lugares onde milhares morreram apenas para ter o direito de crer livremente. E, no entanto, se olharmos para a Europa hoje, essas são algumas das nações mais secularizadas, mais céticas e espiritualmente frias do planeta. É uma constatação bem dolorosa. Demonstra como a liberdade espiritual, conquistada com tanto sacrifício, pode ser corroída pela complacência das gerações seguintes. A liberdade de culto e o acesso à Bíblia não garantem a vivência da fé se não houver um compromisso diário, sabe? Individual com a verdade. O esquecimento é um adversário tão letal quanto a Inquisição. E para ancorar tudo isso na nossa mente, há uma imagem muito poderosa que permeia os eventos que discutimos. A palavra de Deus, ela age na história humana como um rio subterrâneo de águas puras e cristalinas. Os tiranos, os inquisidores, os sistemas opressores, eles podem tentar jogar uma grossa camada de concreto por cima dessa terra. Eles usam seus editos, suas ameaças, suas prisões e fogueiras na tentativa desesperada de represar a água, de esconder a fonte. Mas a água da vida tem uma mecânica irresistível. Ela sempre acha um caminho. Sempre. Ela sempre encontra uma rachadura, ela brota sorrateiramente num poema com rimas no século XII, ela jorra através das grades de uma masmorra isolada na Dinamarca e flui pura através da oração de uma criança perante juízes cruéis. O concreto do autoritarismo humano sempre racha. Mas a água nunca para de fluir, trazendo renovação por onde quer que passe. E diante da força inesgotável desse rio, a pergunta que precisa nortear o nosso coração hoje é: onde a palavra de Deus precisa quebrar o concreto na nossa própria vida, nas vidas de quem nos acompanha? Quais são as barreiras erguidas pelo medo, pela comodidade ou simplesmente pela negligência diária que precisam rachar de vez para que essa água purifique o nosso interior? Que provocação necessária! Que essa reflexão permaneça viva e ecoando profundamente na mente e no coração de cada um. Foi um privilégio imenso compartilhar essa jornada de descobertas e história. Um abraço muito afetuoso a todos que separaram esse tempo valioso para estudar e crescer conosco. Que possamos continuar buscando as rachaduras de luz e permanecermos sempre sedentos por essa água viva. Até a nossa próxima análise profunda.